Olá, boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, 31 de agosto. A gente começa o SBT Rio Grande, segunda edição, com um apelo por justiça. Esse é o pedido da família de um jovem morto por engano num tiroteio aqui em Alvorada, na região metropolitana. A gente contou essa história ontem, aqui no segunda edição. A polícia segue tentando identificar os autores desse ataque. Hoje, o repórter Lucas Abate conversou com os pais de Brian, que tinha 23 anos. Ela disse: mãe, terça-feira tu vai ter uma surpresa. Vou colocar, depositar no cartão. O primeiro que tu vai fazer, tu vai dar um jeitinho em ti. Tu vai pintar teu cabelo e vai ficar bem bonita para mim, mãe. E foi ontem que eu sepultei meu filho. Brian Anderson Servian Ibanez morreu após ser atingido por disparos enquanto fazia um lanche na rua na saída do trabalho na última segunda-feira em Alvorada. Meu filho saiu do serviço e aos 10 minutos que ele parou porque ele havia pegado o salário dele essa madrugada, então ele disse: vamos a comer um cachorrinho quente, eu te convido para comer um cachorro quente, o colega dele que ele levava e trazia do serviço, né? E o colega disse: olha, tá, vamos. Disse: olha, aqui tem uma festinha, vamos parar aqui, acho que é mais seguro. E pararam aí, estavam na fila para comprar o cachorro quente e veio o pessoal de carro e mata ele. Brian deixa 2 filhos, um menino de 1 e uma menina de 3 anos de idade. A família pede justiça e rigor nas investigações para encontrar os atiradores. Segundo a polícia, o jovem não era alvo dos disparos. O verdadeiro alvo dos atiradores era Cauã Soares, o MC menor K, de 16 anos que estava na casa noturna. Ele foi abordado por um dos criminosos quando se preparava para entrar em um carro de aplicativo. O homem se passou por um fã e pediu uma foto com o funkeiro. Depois disso, sacou uma arma e começou a atirar. O MC levou um tiro na altura do peito e segue internado depois de passar por cirurgia. Quando ele saiu da cirurgia, eu acho que ali me deu um alívio, que eu sei que o risco de vida dele acabou, e aí eu fiquei mais aliviada. Ainda no hospital, ele disse aos investigadores que desconfia que foi a letra de uma música o estopim para uma briga entre facções rivais. Tu que fez isso com meu filho, que tu pague do jeito que tu tinha que pagar, mas tu tem que apodrecer na cadeia. Tristeza de um pai e de uma mãe, né? Do seu Juan, da dona Deli. Nosso abraço a toda a família ibanesa, aos filhinhos do Brian. Realmente muito triste a violência cotidiana, né? Violência cotidiana aqui no nosso estado. Olha, um pouco antes aqui do nosso programa, do segunda edição, eu conversei com o alvo desse crime lá em Alvorada. MC menor K está internado e já passou por 3 cirurgias. O jovem de 16 anos contou como os atiradores se aproximaram, se fingindo passar por fãs, como disse ali o Lucas Abate, e por que ele seria uma pessoa marcada para morrer. Acompanhe. Faz uns 2 anos que, quando eu lancei a música, eles me incomodaram por causa disso, mas depois nunca mais, assim, sabe? Eu acredito porque, onde eu morava antes, na Coab Rubem Berta, perto da Timbaúva, tá rolando uma guerra ali, sabe, entre os caras. Daí, os caras sabiam que eu morava ali. Eu já falei até em música, entendeu? Desse negócio de facção, que eu não tenho envolvimento nenhum com facção. E dizer pra todo mundo que eu não sou envolvido com nada. Porque, na verdade, todo mundo sabe que eu sou MC. Não tem por que ter acontecido isso, sabe? Tá aí o depoimento exclusivo do Cauã Soares. A gente agradece a dona Jennifer, a mãe dele, mãe desse músico, que explicou aí as razões. É músico, trabalha com arte, não tem envolvimento com o crime. Agora vocês percebem como os territórios abandonados pelo Estado, muitas vezes as pessoas, os moradores de bem, ficam marcados quando atravessam a rua, quando cruzam uma linha imaginária onde uma outra facção acaba controlando os negócios do crime. É impressionante isso. Olha, além da morte do jovem Brian, agora à tarde a Polícia Civil confirmou um outro óbito desse mesmo ataque criminoso lá de Alvorada. Wesley Patrick Silva Moraes, de 21 anos,
não resistiu a um ferimento na cabeça. Em princípio, o rapaz é tratado pelos investigadores como vítima, mas não está descartado possível envolvimento no crime. Wesley tinha antecedentes por porte ilegal de arma de fogo. Eu também conversei com o delegado Edmar Machado, titular da homicídio de Alvorada, e ele me confirmou que o alvo dos criminosos era mesmo o MC Menucá, que estava na festa naquela noite. Vamos ouvir o que disse o delegado Edmar Machado. A gente conseguiu verificar que foram 3 atiradores que dispararam em direção ao MC, então o alvo era ele. O rapaz pediu para tirar uma foto com ele, ele se deslocou para o veículo, e no momento que ele se deslocou para o veículo, esse rapaz já sacou uma arma e já partiu em direção ao MC. E aí, meio que concomitante, né, outros 2 rapazes que estavam ali no local também passaram a disparar em direção ao carro que estava o MC. Tá, esse é o delegado Edmar Machado. Ele analisa uma imagem de câmera de vigilância. A polícia já tem esse material nas mãos, né? Por enquanto não vai divulgar à imprensa, mas o delegado Edmar também confirmou que a principal linha de investigação, a principal hipótese para esse ataque é, sim, infelizmente, né, fruto do trabalho do músico. Uma letra de uma música que foi, entre aspas, adotada por uma facção criminosa, nenhuma relação com o músico, e essa facção criminosa tem rivais, e os rivais marcaram MC Menucá para morrer por conta dessa música. É a realidade das periferias aqui do Rio Grande do Sul, de pessoas de bem que querem sobreviver, que querem viver da arte, mas infelizmente onde o Estado não está presente, acontece a presença das facções e do crime organizado. A gente segue acompanhando esse episódio e nos próximos dias os desdobramentos sobre esse caso lá de Alvorada, que até agora 2 mortos, infelizmente, e um inocente. Família do Brian, mais uma vez o nosso abraço ao seu Juan e à dona Deli Ibanez. A gente troca de assunto, mas continua falando de algo muito triste, lamentável, é lamentável. Caso Gabriel. O relatório do inquérito policial militar revela diálogos entre os 3 policiais acusados de assassinar Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos. A Luciane Coman e a Ingrid Oliveira se debruçaram sobre esse documento hoje à tarde e a gente confere agora detalhes dessa investigação a partir do que o Ministério Público trouxe à tona à imprensa, né, Lu? Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Olha, parte das mensagens, inclusive, havia sido apagada, mas o conteúdo foi recuperado pelo Núcleo de Perícias do Ministério Público. Esses diálogos, eles estão no relatório do inquérito policial militar. Um documento que reforça, inclusive, que estão evidentes a autoria e a materialidade do crime e ainda que os 3 PMs estão indiciados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Veja os detalhes na reportagem. No dia seguinte ao desaparecimento de Gabriel, o soldado Kleber de Lima envia para o 2º sargento Arleu Cardoso Jacobsen um print de rede social sobre o sumiço do jovem. O sargento responde culpa do gordinho, com a barriga cheia de bauru e dá risada. O gordinho seria o soldado Raul Pedroso, apontado por testemunhas como autor do tapa e das agressões com um cacetete na cabeça de Gabriel. Nos dias seguintes, os 3 PMs apontados como os responsáveis pelo homicídio e ocultação do cadáver do menino demonstram preocupação nos diálogos referentes ao caso. Ainda no dia 13, Pedroso diz ao soldado de Lima tomara que não dê ladaia, uma gíria para a incomodação. E conclui que só dá ladaia se a mulher da casa abrir a boca. Em seguida, afirma que Gabriel não estava em 30, ou seja, em óbito. De Lima questiona só se saiu e morreu de frio. Pedroso segue só se for, mas acho que não. Ia seguir a estrada, não ia largar pelos campos. De Lima comenta ou se atirou no açude ali perto e dá risada. No entanto, o laudo da necropsia excluiu a possibilidade de afogamento. Mesmo com o corpo dentro d'água, não havia líquidos nos pulmões, sugerindo que a morte aconteceu antes. Pedroso e Jacobsen também comentam sobre as buscas ao corpo de Gabriel. O soldado avisa. Na rádio diz que já acharam a jaqueta. Jacobsen pergunta, perto da barragem? Pedroso diz, não sei, só ouvi que acharam a jaqueta. O relatório conclui que a pergunta do superior ao soldado demonstra que ambos sabiam onde o corpo de Gabriel estava e que a guarnição agiu em conjunto para ocultá-lo.
Em outra conversa, Pedroso diz para Jacobsen: temos que se mexer, mas precisamos pensar junto agora. O sargento responde: sim, como foi o nosso depoimento? Não fizemos nada, a não ser dar uma 44, que significa carona, para tirar o cara do local da ocorrência. A partir das investigações e da análise dos diálogos, o relatório do inquérito policial militar concluiu que os PMs tentaram omitir informações e que, após a abordagem, os investigados conduziram Gabriel no porta-malas e abandonaram a vítima gravemente ferida. O documento também aponta que há fortes indícios de que os próprios PMs jogaram o corpo de Gabriel no açude para ocultar o crime. O jovem estava em São Gabriel para cumprir o alistamento militar. Na noite de 12 de agosto, Gabriel foi abordado pelos policiais e colocado na viatura. Uma semana depois, o corpo do garoto foi encontrado submerso na água. Tá aí esse trabalho da perícia do Ministério Público, recuperando inclusive mensagens que já haviam sido apagadas dos 3 PMs indiciados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. A Brigada Militar, evidentemente, vai encaminhar, tudo indica, a expulsão dos 3 da corporação da Brigada Militar. Olha, eu conversei com o advogado, Dr. Maurício Adami, que representa o sargento Jacobsen. Ele nos disse que acredita na inocência do cliente, que o sargento não teria visto a agressão praticada pelo soldado Pedroso, né, que os diálogos não provam que ele sabia do que estava sendo tramado, ou seja, passando a responsabilidade linha de defesa, passando a responsabilidade para os soldados, responsabilidade do crime, mas a responsabilidade da guarnição, do comando da guarnição, o advogado Maurício Adami disse que sim, ele tem a negligência por não ter observado esse fato. O inquérito policial deve ser entregue amanhã, na quinta-feira, o inquérito policial. O inquérito do policial militar já foi entregue, né, já foi remetido à Justiça Militar. Nós tentamos o contato com a advogada dos 2 soldados, mas até o momento não tivemos retorno à nossa produção. Evidentemente que o SBT está ali para e passo à investigação, tanto da Polícia Civil quanto do Ministério Público, né, do inquérito policial militar, para dar respostas à sociedade gaúcha. Amanhã, novos desdobramentos. A gente segue por aqui. Agora, presta atenção nessa história de sequestrado a preso em flagrante. A polícia prendeu um homem que forjou o próprio sequestro para extorquir a família. Essa história começou lá na Serra, para onde a gente vai agora conversar ao vivo com o repórter Guilherme Fadanelli. Fadanelli, essa farsa durou quanto tempo, meu amigo? Boa noite. Oi, Chamani, boa noite. Durou menos de 24 horas. A esposa de Christian Tonin, de 38 anos, procurou a polícia na noite de ontem para comunicar que o marido tinha sumido à tarde. Ele não voltou para casa nem apareceu para dar aula em uma instituição de ensino. Hoje pela manhã, a esposa recebeu uma ligação pedindo o resgate de Christian com o código de área 48. Enquanto isso, a polícia seguia as investigações e descobriu que na tarde de ontem, o homem foi de ônibus para Bento Gonçalves, de lá pegou outro ônibus para Porto Alegre e na rodoviária embarcou para Florianópolis. Hoje, a Polícia Civil de Santa Catarina abordou o Christian dentro de um ônibus retornando para a capital gaúcha. Ele estava com 2 armas e os agentes constataram que ele não foi sequestrado, mas sim que tinha forjado o próprio sequestro. A esposa, que tinha sido extorquida por telefone, ficou surpresa, conforme nos conta o delegado. Até o desfecho da situação, ela ficou aqui, acompanhando e contribuindo, até porque ela era o contato da família que o suposto sequestrador fazia para negociar. Então, ela estava com a gente em tempo integral. Muita surpresa, não esperava, não tinha indicativo nenhum de que ele cometeria isso. Christian Tonin foi preso, Chemari, e levado para o presídio de Florianópolis. A polícia já tem algumas suspeitas sobre a motivação desse pedido, né, de resgate do sequestro, mas prefere manter em sigilo. O Tonin era um empresário e também servidor público da Prefeitura de Farroupilha e era bastante conhecido lá na cidade, conforme nos conta o delegado. Era muito conhecido aqui, eu conhecia ele pessoalmente, já tinha visto ele em eventos, enfim, né?
um indivíduo conhecido na cidade, tinha um cargo na prefeitura, e é uma pessoa muito esclarecida, uma atitude repugnante porque moveu todo o aparato estatal, tanto a nossa delegacia, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado de Caxias estava envolvida, o DEIC também, enfim. Olha, faltando um pouco mais de um mês para as eleições, o SBT segue ouvindo os candidatos que querem disputar uma vaga ao Senado Federal. Hoje, o colega e repórter Guilherme Roquette conversou com o representante do Partido Democracia Cristã. O bispo Paulo Rosa disse à nossa equipe por que pretende ser senador da República. Quero ser eleito e vou ser eleito senador porque a classe pobre não está sendo representada por essa gama de políticos que passaram até agora na política brasileira e gaúcha, né? Porque só quem vai falar de saúde pública é quem vive e depende da saúde pública. Só vai falar de educação pública quem depende de educação pública. Só vai falar sobre cesta básica quem vive de cesta básica. Só vai falar de transporte coletivo quem vive usando o transporte coletivo. Caso contrário, vai falar do quê, né? Então, nós temos proposta focado exatamente para o povo, a classe baixa, o trabalhador que sai de manhã, volta à noite, apertado nos olhos como lata de sardinha. O povo quer cursos técnicos, quer avançar na capacitação profissional do homem e da mulher, com políticas públicas para a criança, para o jovem, para a mulher, para o homem. Bom, então nós vamos focar exatamente nesse foco, ver aonde nós podemos ser útil e ajudar o povo brasileiro, a sociedade gaúcha. E ainda hoje, aqui no segunda edição, A Vida por um Leito, a nossa equipe foi buscar explicações para a demora na transferência de pacientes para hospitais de alta complexidade. Muitos ficam pelo caminho e não conseguem atendimento necessário a tempo. Mas temos uma boa notícia, não é mesmo, Gabi Lerina? É isso sim, Chamali, vibramos com essa notícia. Finalmente, a dona Yara Terezinha, lá de Gravataí, pôde ser transferida. Eu te conto essa história depois do intervalo. A gente já volta. Olha, nós seguimos atentos e preocupados com o drama de pessoas à espera de vagas em hospitais gaúchos que oferecem tratamentos de maior complexidade. A gente conversa agora ao vivo com a repórter Gabi Lerina, porque, Gabi, afinal de contas, a pergunta que não quer calar, por que demora tanto, minha amiga? Boa noite. Pois é, Chamali, boa noite novamente para ti. Olha, Chamali, só estando na pele para sentir a tensão, né? O drama que é de estar com o familiar ali, precisando de um atendimento em um hospital de alta complexidade e aquela espera não chega nunca e a demora continua. Pois hoje eu fui conversar com o diretor de regulação da Secretaria Estadual da Saúde para poder entender justamente isso, Chamali. Por que alguns pacientes, algumas famílias precisam entrar na justiça para garantir o atendimento em hospitais de alta complexidade. Vamos descobrir juntos a partir de agora. Roda aí. Dona Yara Terezinha Goulart, de 68 anos, finalmente deixou nesta quarta-feira o Hospital Dom João Becker, em Gravataí, rumo ao Clínicas, em Porto Alegre, para tratar as complicações de uma trombose na aorta. Foram 12 dias de espera por um leito, depois que a família recorreu à justiça para conseguir a vaga em um hospital mais equipado. Neste momento, ela está sendo assistida, recebida pela equipe médica aqui desse hospital. Quero agradecer a todos. O Rio Grande do Sul conta com 1.826 leitos de UTI para adultos, crianças e recém-nascidos. Nesta quarta-feira, 34 pessoas, a maioria com doenças respiratórias, aguardavam vaga ou estavam em processo de transferência entre hospitais. O diretor de regulação da Secretaria Estadual da Saúde diz que a demora não se dá pela falta de leitos. Falta leite de UTI? Não falta leite de UTI, mas faltam leitos com equipes habilitadas em realizar tratamentos em algumas áreas de demandas reprimidas. E no SUS, todas essas habilitações, mesmo as habilitações de UTI, as habilitações de especialidades de alta complexidade, são tudo definidas no Ministério da Saúde, conforme o orçamento que o Ministério da Saúde tem.
Eduardo Elsadi afirma ainda que muitos hospitais estão lotados, prejudicando o atendimento, até mesmo de pacientes graves que têm ordem judicial, e que casos de demora na transferência são pontuais. No ano de 2022, a gente experimentou 2 tipos de rebote, né? O rebote dos pacientes com Covid que ficaram com problemas crônicos, vasculares, pulmonares, e esses pacientes internam mais, ficam mais tempo internados, tá? E a gente teve o rebote dos atendimentos que não foram realizados, porque afloraram tratamentos que não foram feitos durante 2 anos. O SBT-RS continua acompanhando o drama de famílias à espera de uma vaga. Mesmo com decisão judicial, Vera Lúcia de Canoas aguarda há 1 mês ser transferida para um hospital de alta complexidade e seguir o tratamento de leucemia. Já o Lucas, de 7 anos, está há 14 dias esperando pela vaga, que também não chega. Ele tem hidrocefalia e precisa se tratar em Porto Alegre. Gabi, parabéns pelo trabalho, pela sensibilidade das palavras, minha amiga. Agora, assim como a demora, né, numa vaga para encontrar um leito, nós aqui do SBT tivemos uma longa demora até ter um representante da Secretaria da Saúde para falar com a imprensa, para falar com os gaúchos. A explicação a gente respeita, mas eu não compreendo. Se não falta leito, se falta gente capacitada para atender esses leitos, no final das contas, secretário, falta leito. É preciso resolver isso. O Sistema Único de Saúde não pode dar essa resposta. Gabi, boa noite, minha amiga. A gente se vê amanhã. A vocês que nos acompanham também, obrigado pela companhia. SBT Brasil na sequência amanhã, 7h20 da noite. Aqui o Segunda Edição estará de volta para ouvir os gaúchos e passar o recado. Até amanhã. Tchau, tchau.